Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossas aulas de História e hoje eu vou dar continuidade àquela série sobre Roma. Nós falamos um pouquinho sobre a monarquia, sobre a república, a crise da república e finalmente a gente vai dar início ao Império Romano, ok? Se você não viu as aulas, resgata lá no canal, tem algumas aulas que fazem parte dessa série de Roma e aí você vai ficar sabendo que a gente já discutiu para dar continuidade a partir do Império, que é uma aula bem legal. A gente escuta muito sobre o Império Romano todas as vezes que vai pesquisar a respeito de Roma, então parece que só existiu um Império. Mas não, existiu a República e a Monarquia, que são assuntos que a gente já discutiu, mas o Império é bem importante porque entrou no imaginário cinematográfico hollywoodiano, sei lá. Bom, então nosso assunto é política e sociedade, Roma e Império. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre o Império Romano, porque vai ajudar, vai ser legal, e a gente vai não só se divertir, como aprender uma coisa muito importante para a compreensão da vida nos dias de hoje. É o que eu sempre digo, a gente estuda história para entender o presente. Gente, durante a República, os senadores, eles eram praticamente os administradores, os caras importantões lá, né? Tipo, quem mandava de fato eram os senadores, o cônsul, né? Os cônsules, na verdade, eles eram escolhidos, votados pelos senadores, então eles eram os caras que dominavam a política e dominavam toda a parte administrativa de Roma e, por que não dizer, a parte econômica também. Mas durante o Império, aí as coisas mudou, né? O poder passou de mãos, né? Então começou com os generais e depois com os imperadores, a partir de Augusto, de Otaviano. Augustus é o título que ele recebeu pelo fato de ser um quase deus, um semideus, né? Bom, eu vou explicar isso direito e você vai entender melhor. Mas a questão é que o grupo de senadores, que eram os caras poderosos, passaram a ser conselheiros, né? O Augusto manteve o Senado, mas só para pedir conselhos, porque vamos supor que, eu não sei como fazer isso, esses caras estão aí há muito tempo, então vou pedir um conselhinho ali para os senadores, e eles ficaram com esse papel de conselheiros do imperador. Quer dizer, caiu um pouquinho de patamar. Bom, então aí o Senado acabou dando o título de Augustus para o Otávio, né? Mas ele ainda assim preferiu ser chamado de príncipes, ou o primeiro cidadão. Bom, a sociedade e os senadores aceitaram a proposta de ter um império e dessa forma Augusto se tornou o primeiro imperador de Roma. Só recordando que Augusto fez parte do segundo triunvirato, né? Ele, Lepto e Marco Antônio. O Lepto não quis saber de política, o Marco Antônio foi procurar Cleópatra no Egito, acabou se estabelecendo um conflito entre o Egito e entre o Império Romano do Ocidente. O Otávio venceu essa guerra, o Marco Antônio cometeu suicídio, assim como Cleópatra, e Cesário, que era filho de Júlio César, acabou sendo assassinado, e aí finalmente o Otaviano se tornou o imperador romano, e ele é o primeiro imperador de Roma. Bom, algumas pessoas cometem o equívoco de chamar Júlio César de imperador. Ele era um ditador, um general que se tornou o cônsul máximo de Roma durante a República. Mas imperador de fato foi o Otaviano. Bom, durante o governo de Otaviano, coisas começaram a acontecer de forma positiva lá para os romanos, né? Ele começou a observar a sociedade de uma outra maneira, né? Diferentemente dos outros caras que governaram antes dele. Por quê? Ele começou a entender que havia necessidades de melhorias, tanto nas questões públicas como na melhoria de vida das pessoas. Então ele começou a fazer obras públicas importantes. Bom, foram realizadas abertura de estradas, construções de pontes, anfiteatros, arenas esportivas. Augusto determinou a construção de aquedutos para levar água até as moradias, além de criar um grupo voltado ao combate de incêndios, que era uma coisa bastante frequente em Roma. O imperador também ele abriu algumas frentes de trabalho, e isso ajudou a tirar algumas pessoas da miséria, já que a mão de obra principal lá dos povos romanos era a escravidão. Então os principais trabalhadores eram os povos escravizados, dado o expansionismo dos romanos desde a monarquia. Então a gente já consegue perceber que a partir das ações políticas do Otávio, a melhoria de Roma foi bem visível. Além de tudo isso que eu acabei de mencionar, o imperador ainda forneceu incentivos artísticos, culturais, ou seja, ele tinha realmente um olhar diferenciado
para as questões políticas. E é por isso que vai acontecer coisas curiosas durante o Império Romano, muito diferente das coisas que ocorriam no mesmo território quando ainda era uma monarquia e também quando se tornou uma república. Para evitar o descontentamento popular e revoltas, o imperador promoveu políticas de distribuição de alimentos básicos, como o trigo, e proporcionou espetáculos gratuitos e frequentes, nos quais a população poderia assistir a lutas entre gladiadores e feras, corridas de bigas e encenações teatrais. Bom, essa é a tão famosa, conhecida política do pão e circo, né? Então ele dava comida para as pessoas, às vezes uma bebidinha ali, colocava todo mundo num anfiteatro dentro do Coliseu, e não era só o Coliseu que tinham outros anfiteatros que ocorriam no vasto território romano, e lá as pessoas iam se divertir mesmo, ver os caras se matarem, né, os gladiadores se trucidarem, as feras comerem as pessoas, os caras que não estavam de acordo com o governo sendo penitenciados lá, diante do olhar de todo aquele povo que gostava de sangue. Mas na verdade é que dessa forma ele fez com que as pessoas não incomodassem as questões políticas, né? Não queria politizar ninguém, ele queria dar o pão e o circo, um entretenimento ali vazio, né? Uma comida básica e pronto, o resto fica por conta de nós, né? Os senadores, os nobres, o imperador, é a gente que mexe com o negócio de política. Vocês vão assistir lá os caras se degladiarem, comem um pãozinho lá, ó, e tá tudo certo. Foram os etruscos que introduziram o costume de sacrificar prisioneiros de guerra nos funerais de seus guerreiros. A luta entre prisioneiros e inimigos até a morte servia como uma espécie de sacrifício aos deuses em honra dos soldados vencedores que haviam morrido nas batalhas. Com o tempo, a luta passou a ser realizada em arena e adquiriu outras conotações. Ou seja, quando a gente vê lá esse desenrolar da violência, da brutalidade dos esportes praticados em Roma, se a gente for buscar a origem deles, vem dos povos etruscos. Como nós conversamos aqui na primeira aula, a gente aprendeu, né, que a formação dos povos romanos vem latinos, sabinos e etruscos. Então essa parte violenta aí é desses caras, né, que tratava tudo na porrada. E aí virou a diversão da galera naquela época e todo mundo se divertia vendo essas atrocidades. Que, poxa vida, era o que tinha para entreter as pessoas. E é bom falar também que fazia parte da cultura deles. Tanto que esses romanos, eles eram, na sua essência, bem violentos, porque a cultura era de violência. Augusto seduziu os soldados com presentes, o povo com grãos e todos os homens com encantos da paz, né? E aos poucos viu seu poder crescer, concentrando em suas próprias mãos as funções do Senado, dos magistrados e das leis. Cara, lógico, o cara era muito esperto, né? Ele foi conquistando todo mundo daquele jeitinho bem esperto dos romanos, né? Um cara muito sábio, por sinal. Eu acho que também tinham tantas pessoas ignorantes naquela época que um cara sábio é igual um homem de um olho só num reino de cegos, né? Se torna um rei. E aí ele foi dando ali um presentinho aqui, uma contribuiçãozinha ali, e com isso tudo ele foi cada vez concentrando mais poderes, atendendo a necessidade de cada demanda, de cada público, de cada classe, de acordo com aquilo que ele achava que era justo. Mas é óbvio, as pessoas de Roma, elas não estavam acostumadas com solidariedade, com visões sociais, com assistencialismo. Essa palavra nem era utilizada naquela época, mas serve para a gente fazer uma contemporaneização aí de termos, sei lá. Mas dá pra entender que o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele foi lavando a mão de todo mundo ali e cada vez foi centralizando mais responsabilidades, mais poder, se tornando um imperador absoluto, que tinha todos os poderes, executivo, judiciário e legislativo, se fôssemos comparar com o que existe hoje, certo? Bom, dado o apaziguamento aí das ações do Otávio, a gente tem um período importante de Roma, né, que deve ser mencionado, que é a Pax Romana, ou a paz romana, né? Pararam-se muitos dos conflitos, até mesmo os processos expansionistas. Então ele deu meio que uma acalmada no facho de um monte de gente ali, já que ele estava atendendo, claro, os grupos ali segmentados de acordo com a necessidade de cada grupo. A galera gostava do Otaviano, então ele tinha, né, o respeito, a consideração e praticamente a parceria de todos os grupos sociais, e por isso Roma teve um tempo ali de estabilidade entre conflitos, discórdias, manifestações, né? Os caras estavam todo mundo quase relativamente de boa, e durante o período de Otávio, talvez tenha sido o período mais pacífico das sociedades romanas.
A partir do Otávio e do Tibério, de ambos, na verdade, o Império Romano ele se tornou uma questão hereditária, né? Você seria sucedido pelo seu filho, por um parente próximo. Então começou-se a se formar dinastias, né? Até que o imperador não tivesse um herdeiro direto, nós teríamos a continuidade daquela família, normalmente pelo primogênito do imperador, a sucessão do trono do império. Após o governo de Otávio, 4 dinastias de imperadores governaram Roma: Júlio Claudiana, Flaviana, Antonina e Severus. Durante o governo de Otávio teve o período da Pax Romana, a gente já discutiu, mas ainda assim Roma continuou expandindo seus territórios. Então a gente tem ali um avanço bem significativo durante o governo de Otávio. Ele estendeu a expansão sobre a Europa até alcançar os rios Reno e Danúbio. Trajano, um dos sucessores de Augusto, alcançou o limite máximo de extensão territorial do Império, anexando a Mesopotâmia. Bom, se a gente se perguntar como que se deu o Império Romano? Bom, o Império Romano se deu através de conquistas, né? Você tinha ali uma sociedade militar, né? Todo mundo praticamente fazia parte do exército, estavam à disposição do imperador. O imperador quer fazer guerra, quer conquistar mais território? Boa, eu tenho o maior exército do planeta, os caras mais bem treinados, mais bem armados. Então a base do império é um exército poderoso e essa política expansionista de conquistar territórios e acabar com os inimigos e levar a cultura greco-romana para mais longe, né? E não é que chegou muito longe, cara. Se nós pararmos para imaginar que a cultura cristã que domina praticamente todo o Ocidente nasceu no Império Romano, um dado interessante é que durante centenas de anos, os romanos perderam pouquíssimas batalhas e nunca perderam uma guerra. Toda peleja que eles entravam, eles saíam campeões e vencedores. Por isso que eles não paravam de avançar. E conforme você vai avançando, vai aumentando o número de soldados. E a questão da guerra naquela época nem era tão estratégica. Claro que era. Mas eu acho que a quantidade de soldados fazia muita diferença. Porque o negócio era ali, ó, bicho. Não tinha arma de fogo, era arma de mão mesmo. Era espada, escudo, machado, bola de, sei lá, de metal. E os caras saíam na porrada mesmo. Então se tem um montão de cara, vai fazer a diferença a quantidade. E claro, o treinamento. Para tornar mais fácil o trabalho na organização política do Império, então eles dividiram as cidades que eram conquistadas em províncias. No período de Otávio eram 30 províncias aproximadamente. Já no período do imperador Trajano, estava ali em torno de 46 províncias, então era muita província e, claro, era uma dificuldade enorme você conseguir administrar e organizar todos esses estados, já que o governo ele era centralizado e todas as decisões eram tomadas pelo imperador. A quantidade de pessoas, territórios, produtos e rotas tornavam necessário haver funcionários do governo romano em distintas partes do império. Além disso, a capital deveria gerenciar tudo isso por meio de uma estrutura que precisava ser hierarquizada e eficiente. Bom, o imperador então tinha que nomear um interventor, e esse interventor tinha um monte de função, Ele tinha que cuidar das fronteiras, ele tinha que cuidar do pagamento dos impostos, ele tinha que impor as leis romanas, ele tinha que controlar a parte da administração pública, e ele tinha que prestar contas para o imperador. Então ele tinha um monte de tarefas. Ser um interventor não era nada fácil. Então em cada província você tinha um interventor que respondia diretamente para o imperador. Com tudo isso, a construção de obras públicas, né, que eram desenvolvidas em Roma, acabou se estendendo também às províncias. E aí é engraçado que a estrutura, a arquitetura, toda a parte de engenharia, né, fica muito parecido, né? Os estados que eram dominados pelos romanos, eles iam adaptando, não só a questão cultural, religiosa, comportamental. A construção de obras fazia parte do processo de romanização, ou seja, de imposição da cultura romana entre as províncias do Império. Agora vamos falar um pouquinho sobre a economia dos povos romanos. Todas as províncias romanas, elas estavam interligadas por um vasto conjunto de estradas marítimas e fluviais. Os romanos se utilizaram de inúmeras estruturas que existiam antes da expansão do Império, tipo as estradas persas que iam da Mesopotâmia até a Palestina, ou as ligações que havia entre o Egito e o rio Nilo, também as rotas mediterrâneas estabelecidas pelos gregos e pelos fenícios. Por todas essas rotas e províncias, viajantes e comerciantes circulavam alimentando feiras entre postos comerciais e, em especial, abastecendo as principais cidades do Império, como Alexandria, o maior porto do leste mediterrâneo, Constantinopla, a maior cidade do Oriente, e Tessalônica, a maior cidade grega.
Bom, se a gente for tentar entender, então lá em Roma circulava muita coisa, né? Muito comércio, muita gente, você tinha muitas pessoas produzindo demais nessas províncias, você tinha o aculturamento de tudo isso, se tornou uma cidade importante, uma cidade comercial, como podemos dizer que é uma cidade urbana, clássica, e com todas essas referências, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como funcionava essa sociedade no passado, que não é muito diferente das relações políticas e econômicas que se sucederam, né? Parou um pouquinho ali durante o período da Idade Média, mas depois é resgatado a partir do Renascimento, que são temas que a gente ainda vai estudar, que vai resgatar a cultura dos greco-romanos e trazer, inclusive, para os dias atuais, para os dias presentes. Na época, o Império Romano chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas e comércio para todo lado e um monte de gente fluindo dentro das cidades. Bom, mas a riqueza dos caras de Roma não vinha só do comércio não, né? Longe, muito longe disso. Vinha principalmente da cobrança de impostos. Por quê? Porque como Roma dominava os povos, né, os povos vizinhos e os povos também que não eram vizinhos, que estavam muito longe ali do território romano, essas províncias, elas pagavam os impostos para o imperador. Então, nossa, era muito conveniente você ter várias províncias, porque essa grana vinha tudo para Roma. Então era dinheiro demais que entrava ali para o imperador. Não é à toa que ele era tão poderoso, vivia em castelos e tinha grana para fazer obras públicas, porque realmente o que favorecia, além do comércio, era a cobrança de impostos. Para vocês terem uma ideia, lá em Roma já rolava dinheiro, né, a moeda. Então circulava um dinheiro que ele era padrão, né? Todo mundo tinha que usar o dinheiro romano, que é chamado de denário. Então a gente chama de dinheiro, é denário, mas é uma moeda que você podia trocar por mercadoria, só que ela era aceita em todo o território romano. Então você não tinha que cambiar nada, era muito fácil, cara. O que valia aqui, valia lá. Pesos e medidas ali já estavam tudo determinado. Eu quero comprar, eu uso o meu denário e troco por um produto. Bom, na primeira aula de hoje sobre o Império Romano, a gente definiu o que significa esse império, como ele foi instituído, o trabalho do Otaviano diante das suas atribuições e dos seus desafios para conseguir organizar o império e de uma forma administrativa até que bem inteligente. Ele conseguiu pacificar o povo, ele conseguiu fazer com que Roma avançasse dentro das construções propostas para o desenvolvimento da cidade e também das províncias, mas essa é só a primeira aula. A gente vai ter a aula do Império Romano número 2, e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a desagregação do Império, a invasão dos povos bárbaros, quem eram os povos bárbaros, e por fim a gente conclui aí essa aula sobre o Império Romano. E mais uma vez foi um prazer, foi muito legal. A gente tem que manter esse contato e aprender história, porque ela faz diferença, e eu tenho certeza que no decorrer dos nossos encontros, das nossas aulas, você que tem essa curiosidade, vai poder discursar melhor, entender melhor e conhecer o mundo melhor. E essa é a finalidade do canal. Muito obrigado, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.